Salve galera, voltamos aos pós-jogos e depois de um tempo do fim do jogo consegui absorver um pouco mais. Eu estou muito cansado física e psicologicamente, tenho trabalhado bastante, nem arrumei a placa aqui do cenário, tá uma coisa medonha. Mas eu gostaria de fazer algumas análises sobre a nossa estreia na Libertadores e digo mais, né? As melhores campanhas que o Corinthians conquistou na Libertadores na sua história, ele teve uma estreia não muito boa, né? Então vou levar isso em consideração. Mas eu tenho um recado, primeiro para o time, né? Porque como eu falei, jogar mal às vezes, não ganhar, acontece, tá? A gente também jogou o primeiro jogo da história do Cobressal na Libertadores e só ganhamos porque os caras fizeram um gol contra quase no último minuto de jogo, um jogo ridículo nosso. Isso acontece, depois enfiamos 6 aqui. Mas o problema é a postura. E isso não dá para admitir. Aí eu vou levantar alguns questionamentos. Mas antes, a famosa fiel histeria, que eu chamo de Nil Fiel, como diz o catalão, né? A fiel histeria, já começou. Esse time não ganha nada. Eu vi o cafezeiro falando que ou muda tudo. Gente, foram 12 jogos no ano, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Se você pegar um campeonato de pontos corridos, seria como se a gente estivesse na 12ª rodada com 27 pontos. Coloca aí em qualquer campeonato de pontos corridos com 27 pontos na 12ª rodada, onde a gente estaria? Não, a gente tem 26 só no Paulista. 26 no Paulista e o ponto de ontem. E isso jogando mais da metade desses jogos com o time reserva. Então, o saldo do ano ainda é muito positivo. É muito positivo se a gente for contar no macro, tá? Então, falando do macro. A gente vai falar especificamente do jogo de ontem, da porcaria que foi o jogo de ontem. Que aí isso daí eu também não vou passar pano, porque eu não sou idiota. Tá? Falando do macro. A temporada segue com números muito bons. O Corinthians ganhou jogos que eu achei que não venceria. O Corinthians, exceto esse jogo contra a Portuguesa, que teve essa falha no final, que a gente empatou, o Corinthians venceu todos os times menores no Campeonato Paulista. Agora contra a Portuguesa e esse jogo foram os dois times menores que o Corinthians não conseguiu vencer. Depois que o Corinthians tinha vencido todos, o Corinthians não tinha conseguido vencer o São Paulo e o Palmeiras. Então, vamos com calma. Só vou fazer uma outra recordação. Quem é o atual campeão da Libertadores? Se você for girar o calendário 365 dias atrás, o atual campeão da Libertadores estreou empatando com a Aurora da Bolívia de 1-1 e a torcida querendo matar o time depois do jogo, tá? E nesse mesmo tempo, o atual campeão da Libertadores estava sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, enquanto a gente já está disparadamente classificado no Campeonato Paulista. Nossos rivais, um não vence há 5 jogos, o outro está com o pé na cova no Campeonato Paulista. Será que a gente tem tanto motivo para ficar tão puto da vida hoje? Eu confesso que eu estava puto da vida no ano passado. No ano passado eu estava eliminado do Paulista, morrendo de medo de cair na Copa do Brasil e sabe lá sabendo se o Corinthians ia disputar a Copa do Brasil do ano seguinte. Se me falasse há 365 dias atrás que o Corinthians estaria jogando uma Libertadores, pô, eu estaria com o sorriso de orelha a orelha. Então, ou seja, olhando para o macro, o jogo de ontem não era nem para ter acontecido. Dadas as circunstâncias, ele só aconteceu, o jogo de ontem, porque aconteceu uma coisa fora da curva, uma coisa fantástica no final do ano passado. E isso não pode ser jogado fora. Se o Corinthians não dá aquela arrancada no ano passado, esse jogo de ontem não teria acontecido. A gente estaria ou na segunda divisão, ou esperando aí o sorteio para ver quem a gente ia jogar na Sul-Americana. E talvez até fora da Copa do Brasil. Com um campeonato a menos. Então a gente tem que ver por que a gente jogou o jogo de ontem. Primeiro, por que a gente estava lá.
porque o time deu uma arrancada, o time fez fez algo espetacular. 9, 9 com 8, 17, 18, 19, 5, 22. Dos últimos 22 jogos, o Corinthians ganhou 17. Então, isso a gente olhando para o macro. O atual campeão da Libertadores também jogou a pré-Libertadores ano passado e também empatou com um time ridículo no primeiro jogo. Tá? Então, tranquilo. Então deu para não o torcedores calma, sem desespero. Pega o replay de Corinthians e Táchira de 2012 e veja que o jogou se bobear até pior do que jogou ontem. Então veja, Corinthians e Táchira, eu não lembro que ter dado um chute a gol. O Táchira ficou anulado no segundo tempo, o Táchira pressionou e a gente só empatou por causa dos deuses aquele dia estavam virados para o nosso lado. Ontem o Corinthians criou várias chances e por relapso não venceu a partida. Agora, né, vamos chamar de passapanista, tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá tudo certo, não tá tudo bem. O jogo de ontem foi ridículo, aconteceu coisas que não podem acontecer. Primeiro tempo até que foi aceitável. Não vou falar que foi maravilhoso, mas foi aceitável. O Corinthians amassou, criou as chances, o time do venezuelano não passou no meio campo. Na única chance que eles passaram, aí o Choca salvou o gol. Mostra também que a nossa defesa às vezes precisa ficar um pouco mais atento. O André Ramalho precisa estrear esse ano, senão ele vai pegar banco. O Gustavo Henrique vai voltar. E o Choca não sai mais desse time. Tá? E o Corinthians, né, por falta de capricho, e isso já vem acontecendo em alguns jogos, aconteceu contra o São Bernardo, aconteceu contra a Ponte Preta, aconteceu em várias partidas, por falta de capricho, o Corinthians não leva o placar e depois tem que ir no sufoco, tá? Então o primeiro tempo era um primeiro tempo para 3-4-0 tranquilamente, se tivesse um pouco mais de capricho. Não teve, né? O Yuri Alberto também perdeu uma chance incrível. Teve para mim um pênalti que o juiz não foi nem consultar e a Globo mostra o replay, a gente nem sabe o que aconteceu na jogada, mas tudo bem. Beleza. Aí o segundo tempo assusta. No segundo tempo, claramente, o Corinthians tirou o pé e falou, vamos para Itaquera. Acabou aqui. Só que, tipo, não se faz isso. Em momento nenhum. E talvez ontem tenha sido o momento do chacoalhão. No segundo tempo, o time não foi guerreiro, não foi o Corinthians que a gente conhece, não mordeu. Um time se conformando com 1-0 contra a Universidade Central, sendo com mata-mata, sendo que se faz 3-4, os jogadores poderiam até folgar a volta. Né? É igual eu trabalho com vendas. Se eu vender, eu ganho folga, eu ganho descanso. Pô, faz 4-5-0, jogo de volta, põe os moleque, aí tá tudo tranquilo. É complicado. E aí o Corinthians, relapso, né? Relapso. Tanto que o Ramon começa a mexer, a tirar alguns jogadores. Um jogador só se salva, esse. E que por acaso do destino entrou, porque o Ramon não colocou ele, que se salva nesse time, que fez uma partida ontem brilhante. É o único, tá? O único. O Hugo, vou falar também que não comprometeu, porque o gol não teve culpa e tal. O Choca foi bem também, não tem uma coisa que eu posso falar, que é o Breno Bidon. Né? Por uma infelicidade, o Ranieri machucou, ele entrou e no segundo tempo você vê que ele era o único que estava se jogando. Tem uma bola no meio campo, tipo, ninguém queria pegar, sabe? A bola estava passando vadia, assim. E o Breno Bidon se joga igual um maluco para recuperar essa bola. Correu dos dois lados. Ele é titular desse time, não tem jeito. Ele é o único, foi a primeira partida dele no ano. Ele jogou, acabou de vir do Sul-Americano com a seleção. Ontem ele se matou. Ontem o Breno Bidon está isento de qualquer crítica. Eu quero esse Breno Bidon em campo. Ponto. Não precisa melhorar em nada do que ele jogou ontem. Quero esse Breno Bidon em campo. Os outros, né, com exceções aí, eu falei, o Hugo Souza e o Choca, que apesar da felicidade no gol, o Choca. Agora, o que é o Hugo na lateral esquerda é uma coisa que eu gostaria de Ô Ramon, me explica, por favor, né? Primeiro, o Matheus Bidon não é primoroso? Não é, tá, mas é melhor que o Hugo.
O Palácios está fazendo o quê, então? Por que não vem a público e fala, ó, o Palácios não tem mais condição de jogar futebol, a gente vai rescindir com ele, ele vai se aposentar, o que aconteceu? E outra, e o Denner, que foi vendido pro Chelsea? Não vai nem ser testado? Ah, vai chegar o Anglieri. Calma, mas por causa disso a gente tem que aguentar o Hugo até lá? Teve um lance que eu vi um cara dando um carrinho, recuperando uma bola e saindo correndo igual um louco na lateral esquerda. Eu falei, nossa, o Hugo tá diferente. Aí foi até o ataque apoiar, quando eu fui ver, era o Choca que tava fazendo isso. O Choca tem que jogar por 2. Porque o Hugo simplesmente é um 0 no campo. Isso é uma explicação que o senhor deve, senhor Ramon. Isso é uma explicação. São esses errinhos que vão se transformando em bola de neve no futuro. O que eu quero falar, por exemplo, eu sempre faço comparações. Eu sou o cara da história, o nome desse canal é 2012, vocês sabem de tudo. Em 2012, o time também estava oscilante. E teve o chacoalhão, que foi o chacoalhão que fez o time disparar e ser campeão. Só que esse chacoalhão foi muito mais dolorido. O chacoalhão aconteceu naquele jogo com a Ponte Preta, que jogou o Paulista no lixo. A gente era o time que tinha a melhor campanha. Você entendeu? O Corinthians tomou esse chacoalhão agora, então tem que acordar. Porque o Mirassol não é a Universidade Central. O Mirassol é um time de Série A. O Mirassol é um time dificílimo. E as duas últimas vezes que o Corinthians jogar o mata-mata em Itaquera do Paulista, levou para os pênaltis. Enquanto o Guarani passou, enquanto o Ituano perdeu. Então esse jogo contra o Mirassol é complicadíssimo. Contra o Universidade, no jogo da volta, acho que o Corinthians deve passar essa tranquilidade, porque é um time que ele não tem fôlego, né? É um time que se ele tomar uma blitz de 5, 6 minutos, muito difícil. Tá, futebol tudo pode acontecer, tal, mas eu tô fazendo uma análise, tá? Mas aí vamos com um passinho de formiga. A gente classificando, o Cross falou, é a obrigação golear, não, tem que classificar. Classificou, a gente tá garantido pelo menos na fase de grupos da Sul, pelo menos. Então vamos de passinho de formiga, eu não estou pensando em título, não estou pensando em final, estou pensando em dar um passinho de formiga. Depois a gente vai ter o jogo com o Mirassol. Esse jogo me preocupa. Se o Corinthians jogar passivo assim, se o Corinthians achar que a gente vai vencer a qualquer momento, aí a gente corre o risco do Mirassol ser a Ponte Preta que foi em 2012. Só que aí eu não sei se o Corinthians vai ter o poder de reação que teve em 2012, rápido e imediato. Até porque a Libertadores não vai entrar nas fases decisivas agora, só no final do ano. Então, espero que o chacoalhão que a gente tomou naquele Corinthians Ponte Preta em 2012 tenha sido o jogo de ontem. Eu espero, do fundo do meu coração. Agora, uma outra coisa que me veio à cabeça, uma questão. Você pode falar, você tá louco, você tá maluco, não tem nada a ver, os jogadores... quando você vê uma atuação estranha do seu time, quando você vê seu time constantemente jogando mal, você fala que no São Paulino, viu ontem a live pós-jogo do Barolo, ele fala, o São Paulo tá assim há 3 anos, aquela Copa do Brasil foi uma aberração. Esse é o nível do São Paulo. O Corinthians saiu de um péssimo futebol, de um péssimo para algo interessante, para algo minimamente interessante. Talvez se eu colocar hoje no futebol brasileiro, os jogos que eu vi, talvez o Flamengo esteja um pouquinho à frente nosso, porque tem um elenco mais cascudo, tal. Mas eu não estou falando com relação a títulos, estou falando com relação ao momento, hoje. A gente pode parar de jogar, não jogar porcaria nenhuma a partir de agora, o Flamengo ganhar tudo, ou o Flamengo parar de jogar e não ganhar nada. Então eu estou dizendo hoje, tá? Aí vocês três falam algumas coisas. Aí eu penso o seguinte, o Corinthians depende muito da arena. O Corinthians depende muito da arena, lotada, inflamada, tudo. Será que não há uma pressãozinha de tipo, vamos levar o jogo aberto para a arena? Para a gente ter a arena inflamada na quarta-feira, ter a arena com 48 mil pessoas na quarta-feira. Porque se a gente leva um 5-0 para lá, vai ter muito torcedor que vai trocar, em vez de ir nesse jogo, vai ir pro jogo com o Mirassol. Talvez em vez de 48 a gente tenha só 40, a gente tenha 38 mil pessoas. Será que isso não passou na cabeça de alguém? Não veio falar, vamos deixar o jogo vivo? Não um empate. Talvez um empate não, vamos levar 1-0. A gente leva 1-0 para lá. Porque aí no jogo de lá, aí a torcida vai inflamada, aí vai lá,
gritar o tempo inteiro, é 48 mil pessoas, é aquele clima de Libertadores. Se a gente leva um 5-0, aí o torcedor vai falar, eu vou pro jogo com o Mirassol, que é mata-mata. Sei, não sei, será que você passa isso pela cabeça? Não sei, talvez seja um devaneio, uma loucura minha, mas tudo bem. Será que foi isso? Se foi, que façam então o papel deles lá na quarta-feira. Se o Corinthians faz 6, 7 na quarta, igual o Botafogo fez com a Aurora. O Corinthians faz 5, 6 na quarta-feira, aí eu entendi que talvez tenha sido isso. Aí estão perdoados os jogadores, tudo bem, empatou lá, já era, classificou, tá tudo certo. Aí apaga esse jogo de ontem e joga no lixo, não fez diferença nenhuma. Então, se foi isso, tá? Porque eu sei que o engajamento para o jogo da Arena gera mais renda, é muito importante para o Corinthians, e você levar um jogo morto para a Arena talvez dê um prejuízo. Não sei, tá bom? Mas a postura dos Corinthians no segundo tempo, ela é imperdoável. Ela é muito ruim, tá? Muito ruim. O Garro ontem fez talvez uma das piores partidas dele com a camisa do Corinthians. Ele que tinha voltado muito bem. Normal, tá? Tá voltando agora, tá? O Memphis fez um primeiro tempo muito bom, participou ativamente do gol. Segundo tempo ele desapareceu. Mas você falou assim, o Memphis tá se achando estrelinha, tá se achando mais. Não, cara, eu acho que o Memphis corre, ele se entrega pro time, ele dá mais assistências até do que prefere fazer gol. Ele é um cara que ajuda. Eu não acho o Memphis um cara individualista, não. Não acho. Pode ser em algumas atitudes, o rap, que não sei o quê. Mas dentro de campo ele é um cara participativo, ele joga pro time, tá? Ontem, no segundo tempo, realmente ele não foi muito mal, tá? Mas, no geral, o Memphis joga pro time, né? Você vê a quantidade de assistências que o Memphis dá, sabe? Ele não é um cara individualista, não é um cara nada disso, então... Até cobranças de falta, que ele já fez 2 gols de falta, ele não cobra todas, deixa o Garro cobrar. Então, não acho isso, tá? É só uma coisa que eu tenho para falar aqui. Mas o Corinthians teria condições de sufocar o time no segundo tempo lá na frente, o time venezuelano, e eles iam acabar entregando uma hora. O Corinthians não fez isso, deu campo, deixou os caras avançarem. E aí naquela bola vadia, aquela bola boba, a gente faz um gol contra. Quando o jogo tá 1-0 é o risco que se toma. Quando tava 2-0 lá contra o Noroeste, ok, tomamos um gol, ganhamos o jogo. Com a Água Santa, tomamos um gol, ganhamos o jogo, tava 2-0. Com 1-0 é o risco que você está correndo. Entendeu? É o risco que você está correndo. Mas a partida de ontem tem que ser o chacoalhão. Tem que ser o chacoalhão. E esse negócio de, não vamos deixar vivo pra Arena, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. Faz 5, 6-0. Se for jogar com o Barcelona de Guayaquil, joga a vida lá. Vamos deixar o confronto aberto vivo para Itaquera. O Barcelona de Guayaquil já não é o Universidade da Venezuela, não. Já é um time interessante. O Barcelona de Guayaquil chegou na semifinal da Libertadores não faz muito tempo. Eliminou o Palmeiras também não faz muito tempo. Aí a gente tá falando de timeco, não. A gente tá falando de time que disputou mais finais de Libertadores que nós. A gente não tá falando de qualquer coisa, não. De qualquer porcaria, não. Então, espero que, se isso aconteceu, que tenha sido a última vez. E que o Corinthians faça valer o seu mando e aí mostre, esse é o nosso futebol e faça isso. Então a gente fez uma partida, a gente tirou o pé lá para o jogo vir vivo para Itaquera, para a gente não tirar o engajamento da torcida. Se aconteceu isso, ok, a gente amassa esse jogo já no lixo, mas que não façam mais isso, beleza? Porque às vezes o futebol ele é cruel e ele não perdoa certas arrogâncias, entendeu? Mas de resto, a temporada tá no prumo, tá? Vamos voltar, a gente tá pensando que a gente é o Corinthians, mas a gente não tá mais em 2012, a gente não tá mais nos anos 90, lá na nossa década áurea. A gente tem que pensar onde a gente estava 365 dias atrás. A gente estava eliminado no Paulista, morrendo de medo de ser eliminado na Copa do Brasil. Acho que ia jogar um jogo com o São Bernardo, fora. Muita gente falando que o Corinthians ia cair nesse jogo. O Antônio Oliveira tinha acabado de chegar. O Corinthians, o Yuri Alberto numa péssima fase.
O Corinthians sem perspectivas, praticamente. Começou um brasileiro mal pra caramba. E olha onde a gente tá hoje. Então, se for olhar pelo micro, o jogo de ontem foi vergonhoso. Se for olhar pelo macro, o jogo de ontem não era nem para ter acontecido. Só aconteceu porque aconteceu uma arrancada histórica do Corinthians no final do ano passado. Entendeu? Se faltando 10 rodadas para acabar o campeonato do ano passado, eu falava, ó, em fevereiro a gente vai estar jogando a pré-Libertadores. Até os próprios torcedores do Corinthians vão dar risada da minha cara. Os rivais, então, pô, ia virar meme. Ia virar meme. Se faltando 10 rodadas para acabar o campeonato do ano passado, a gente falasse, ó, fevereiro do ano que vem a gente vai estar estreando na pré-Libertadores. Eu ia virar meme. Acho que meu canal ia ficar famoso. Eu ia ter virado meme. Então, no macro, o jogo de ontem não era nem para ter acontecido. No micro, que é analisando apenas os 90 minutos de ontem, foi uma atuação ridícula, medonha. O Corinthians precisa melhorar. O Corinthians precisa melhorar. Mas passando do Universidade, vamos dar o passinho de formiga. A gente garante pelo menos uma competição internacional para disputar. Ou a gente joga fase de grupo da Libertadores, ou a gente joga fase de grupo da Sul-Americana. Tá? Que já é, vendo o que aconteceu no ano passado, já é uma conquista. Se a gente avançar para a fase de grupo da Libertadores, é mais um passinho de formiga. Aí vamos brigar para ir para as oitavas. Vamos para as oitavas, é mais um passinho de formiga. É assim que você vai. Tinha torcedor do Corinthians ontem já pensando na final. Falando, não, o Corinthians é favorito ao título. O campeão está entrando em campo. Não é assim. Então, o bom desse chacoalhão, calma, passinho de formiga. Passamos a Universidade, aí já dá aquele alívio que a gente tem pelo menos uma fase de grupo para disputar de algum torneio. Depois passou provavelmente, Barcelona de Guayaquil, eu acho que não deve perder essa vaga, ganhou fora, né? Aí vamos dar um outro passinho para tentar ir para a fase de grupo da Libertadores. Fomos para a fase de grupo da Libertadores, vamos dar mais um passinho para tentar ir para as oitavas. Vamos para as oitavas, aí é passinho de formiga para ir para as quartas. E assim a gente vai chegando para tentar, quem sabe, disputar alguma coisa lá no final do ano, e que muita coisa vai mudar, vai ter janela de transferência, vai ter muita coisa mudando, tá? Então, agora com relação ao Campeonato Paulista, campanha maravilhosa, o Corinthians pode chegar a 29 pontos, se vencer o Guarani no domingo. A derrota do São Paulo ontem já garante que, caso o Corinthians e São Paulo se cruzem no Campeonato Paulista, a decisão é em Itaquera. Não tem como, mesmo indo para os pênaltis, como aconteceu em 2022, a gente decidir no Morumbi, porque pela distância de pontos não tem como mais São Paulo nos alcançar. O Palmeiras pode ser eliminado hoje. O Santos também, pela distância de pontos, não tem como mais nos alcançar. Então o Corinthians não decide na Vila Belmiro em momento nenhum, caso enfrente o Santos na semi ou na final. Então, o Palmeiras, se ele vencer os 2 jogos e se classificar, e o Corinthians não ganhar do Guarani, pode ficar numa pontuação um pouco mais colada, e aí o Corinthians indo para os pênaltis, acontecer aquela ziquezira e a gente tem que decidir lá naquele society lá. Pode acontecer, mas a chance é bem pequena disso acontecer, tá? Mas o jogo com o Mirassol me preocupa. Eu não estou nem pensando em semifinal, não estou pensando em final, eu estou pensando no jogo com o Mirassol. Porque aí vai ser o teste de fogo. Porque se entra com salto alto, achando que o Mirassol não é ninguém e que vai ganhar com tranquilidade, o Corinthians tem grande chance de tomar um tombo como tomou da Ponte Preta em 2012. E aí isso já seria muito ruim. Em 2012 a gente vinha de um título brasileiro. Esse ano não. Seria muito ruim, abalaria totalmente a temporada do Corinthians, a confiança, abalaria muitas coisas. Então, esse jogo com o Mirassol está me preocupando. Até mais do que com essa Universidade Central. Como disse, é um time que se esforça para jogar futebol, tá? Não é querendo menosprezar. Mas agora o jogo contra o Mirassol é um time de Série A, um time que tem o Walter no gol, por exemplo. É uma coisa já bem mais complicada, não é uma coisa tão simples. Você entendeu? De colocar, e aí vai ser a prova de fogo desse elenco, realmente, esse jogo contra o Mirassol. Tá bom? Deixa o like aí, se inscreve no canal, se você concordou, se você não concordou, coloca aí a sua opinião. Beleza?